Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui novamente, reunidos na Conexão Bíblica, tratando do nosso tema aí, frutos do Espírito. Antes de tudo, nos colocando na presença do Deus Todo-Poderoso em oração. Essa é o maior recurso para nós, que nós temos tratado dos recursos, né? Que é interagir com Deus pela oração. E isso nós podemos fazer, e podemos fazer unidos aqui, apesar de estarmos distantes uns dos outros, porque a nossa fé é comum. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, declaramos isso juntos, e pedimos a presença do Espírito Santo. Isso é algo que só Jesus Cristo fez por nós, e Ele fez por um grande preço. E nós, reconhecendo isso, damos graças a Deus. Glorificamos o seu nome e, confiantes, vamos adiante. O Espírito Santo está conosco. Ele nos ensinará tudo o que é necessário. E hoje, mais uma vez, sairemos daqui fortalecidos na fé e no amor em Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos aproveitar nós paramos uma semana, né? Deu um tempo aí, e a gente, para olhar um pouquinho para trás, né? Nós vamos fazer hoje uma retomada, uma repassada rápida em tudo que estava envolvido nesse assunto de recursos, né? O que são esses recursos? Primeira coisa, vamos relembrar. O nosso tema era frutos do Espírito, né? O tema que começou todo essa nova etapa da conexão bíblica, né? Que é um tema importantíssimo. Os frutos do Espírito são os frutos do amor. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado no nosso coração. Os frutos do amor são o cumprimento do mandamento de Jesus Cristo. Então esse é o centro é o foco que direciona todos os cristãos. Nós estamos numa aliança e cumprir o mandamento é a nossa parte. Os recursos para isso são sobrenaturais e nós os temos. E é deles que nós estamos tratando, né? Mas vamos então recordar, rapidamente, vamos tentar passar, vai ser o nosso assunto de hoje, esse recordar os passos que a gente deu sobre os recursos para produzir os frutos do Espírito. Primeira coisa que nós falamos lá no começo é que Deus quer os frutos, né? Em cada um daqueles que vão se achegando a Ele, o que Ele quer são os frutos. E Jesus mostrou isso, está aí na tela, né? Lá em João, o evangelista João deixou para nós escrito: meu pai é o agricultor, e Jesus falando, né? Ele registrou aquilo que Jesus disse para os discípulos: meu pai é o agricultor, todo ramo que não der fruto em mim, ele cortará, e podará todo o que der fruto para que produza mais frutos. João 15, 3 e 4 vai acrescentar: o ramo não pode dar fruto por si mesmo. Então esse é um primeiro conceito importante para nós. O Pai quer o fruto, é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quer os frutos. E o ramo, que somos nós, não pode dar fruto por si mesmo. É impossível. Então, João vai falar como que dá os frutos. Se alguém, Jesus, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e queimar-se-á. Então, esse processo para produzir os frutos, né? É um processo que requer um monte de cuidados, né? E nós começamos a buscar quais são os recursos para a gente chegar a produzir os frutos, que é aquilo que agrada a Deus, que é o mandamento de Jesus Cristo e, portanto, a nossa entrada aberta para o reino dos céus. Primeira coisa, né? Nós começamos a tratar de um recurso que a gente denominou de sabedoria. E a gente refletiu algumas coisas sobre o que é sabedoria, né? Primeiro nós falamos que a sabedoria está na criação. Por quê? Adiantando um pouquinho, né? A sabedoria é a instrução do Espírito, está escrito aí adiante. Mas toda a criação foi feita a partir do verbo de Deus e do Espírito Santo. Então ela revela Deus e revela a obra do Espírito.
Portanto, a sabedoria está na criação. Ela tem, a pessoa pode crescer em sabedoria, mesmo antes de se converter, observando aquilo que está criado e que está à sua volta, né? Mas ela vai se manifestar de maneira mais intensa quando nós vamos descobrindo que a sabedoria é, por exemplo, um caminho de vida. Qualquer pessoa, quando ela tem uma tendência nas escolhas de escolher aquilo que gera vida, ela é uma pessoa que está exercitando a sabedoria, né? Mas a sabedoria se torna poderosa e forte a partir da instrução do Espírito Santo. Ele é a personificação da sabedoria, a sabedoria plena. Salomão disse, né? Como nós não entendemos as coisas que estão ao alcance da mão, como vamos entender as coisas de Deus se Ele não nos enviar o Espírito Santo? Então ele pediu essa sabedoria. Salomão foi um exemplo lá do Velho Testamento, e essa sabedoria então é a instrução do Espírito. E, portanto, a gente chegou a conclusões, na época estudamos em detalhes, a sabedoria é o ambiente necessário para a produção dos frutos. É algo que tem que estar dentro de nós, e por isso nós vamos ter que pedir sabedoria, buscar a sabedoria que está na palavra de Deus, né? Com a ajuda do Espírito Santo, com a instrução do Espírito, porque é nesse ambiente que os frutos do Espírito se tornam propícios. Um fruto numa árvore, ele é melhor quando o lugar é adequado, quando a terra é adequada, quando o clima é adequado. Pois bem, os frutos do Espírito, o lugar adequado para ele é em meio a esse caminho de sabedoria. Então vamos falar do caminho de sabedoria. O caminho de sabedoria, a gente já tratou dele lá no começo, né? Ele está descrito de uma maneira assim, bem convincente para nós, através dos 7 passos que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11. A gente chama isso que está aí na tela, para os seus 7 passos aí, né? De um caminho real, né? Porque cada cristão é chamado a dar todos esses passos para chegar no mandamento, que é o amor do tipo de Jesus Cristo, o amor caridade, né? Ou o amor ágape, o amor do tipo de Deus, né? Então, nessa caminhada, que isso são passos mesmo, né? A gente começa lá na fé, que a gente vai ver já quando for estudar o recurso da fé, que é um dom dado por Deus. Aí começa na fé, vai unir essa fé à virtude, que é uma busca do conhecimento. Uma busca do conhecimento, a gente tem que procurar onde está esse conhecimento, que Deus deixou para nós, né? Onde está essa revelação de Deus. Então, quando a gente vai para a palavra, para a Bíblia, que revela Deus, que é o Verbo, que é Cristo, nós estamos exercendo a virtude. A virtude a gente não consegue estudando como um livro qualquer, né? Vai depender, então, aí sim, do Espírito Santo, que vai trazer revelações, que então é unir a virtude à ciência. Primeiro passo, unir a fé à virtude. Segundo, a virtude e a ciência, revelação. Mas a Bíblia é ampla, é um todo. Tem 2 maneiras, né, de descrever a palavra de Deus, como uma revelação específica para um fato, ou uma revelação mais ampla, que é o próprio Deus. A palavra está revelando Deus como um todo. E, portanto, a ciência aqui, essa revelação, ela pode ser apenas parcial, pode ser apenas um aspecto que está vindo para a gente. E ele precisa, então, ser aperfeiçoado para que a gente vá tendo uma noção do todo. Isso é feito pelo próximo passo, que é a temperança. Porque senão a gente vai para excessos. Você tem uma revelação e começa a achar que aquilo é a verdade, ponto final, e esquece de ver o restante, que levaria você a um equilíbrio, uma moderação e uma prudência, porque é muito ampla a revelação de Deus. Então, unir a fé à virtude, a virtude à ciência, a ciência vai passar por uma temperança. Temperança é uma medida de equilíbrio, de sensatez, e tudo isso em cima da palavra de Deus, que é a fonte
verdadeira da sabedoria sob a revelação do Espírito, né? Então é um caminho de sabedoria, cada passo desse é um passo de sabedoria. A ciência sem a temperança é um desvio. A virtude sem a revelação é um desvio. E buscar ser justo, ser virtuoso nas coisas simplesmente do mundo, sem a fé, não está na direção da sabedoria de Deus, né? Então, nós demos agora uma retrocedida só para mostrar que tudo, cada passo é totalmente necessário, né? Então, bom, vamos dizer que eu tive revelações e cheguei no equilíbrio, na moderação. O próximo qual é? Está escrito paciência. É paciência mesmo, é você insistir. É perseverança. É você saber que aquilo que você conhece da revelação de Deus deve ser incorporado em você. E vai requerer paciência, vai requerer que você permaneça. Vocês vão ver que naquela passagem de João, que ele fala sobre os frutos, ele vai falar muitas vezes sobre a perseverança, permanecer em Jesus, permanecer. E é isso que acontece quando a gente está exercendo a paciência para incorporar algo que você, pela fé, virtude, ciência e temperança, reconhece como atributo de Deus. Porque nós somos chamados a viver a natureza de Deus. Então, tem que passar pela paciência, perseverança. A hora que eu estou perseverando, eu tenho garantias pela palavra de Deus, que se permanecerdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. Esse tudo aí é essa natureza nova do tipo de Deus, e a gente então vai entrar naquilo que é chamado piedade. É a pessoa pia, é a pessoa que já tem os valores incorporados, valores de Deus. Porque nós temos os nossos valores do mundo, né? Que não são os de Deus. Os valores do mundo não são os de Deus, eles precisam ser substituídos. E nós temos no mundo coisas que dão prazer, dão satisfação, são coisas que buscamos, mas que não são de Deus, né? E quando nós estamos atrás somente destas coisas, né, a nossa alegria são essas coisas, a nossa paz são estas coisas. Quando nós temos elas, a gente se sente numa paz que não é a paz de Deus e numa alegria que não é a alegria de Deus. Então, a piedade é quando você inverte isso. A alegria sua é a alegria de Deus e a paz sua é a paz que vem de Deus. Essas são eternas, não são passageiras. A do mundo é algo temporal, não dá, não tem firmeza, não tem continuidade, não é eterna, né? Aquilo acaba, é algo que a gente pode comparar à vaidade. Vaidade é uma coisa superficial que passa. E no mundo tudo é vaidade e vento que passa, mas os valores de Deus incorporados são a piedade, né? E aí, nesse ponto, a pessoa está pronta para realizar as obras que Deus de antemão preparou para que ele a realizasse. E são obras de amor fraterno e obras de amor, caridade ou de amor do tipo de Deus, que é o mandamento de Jesus Cristo. Então esse é o caminho de sabedoria. Nós falamos sobre ele e demos uma repassada agora. Vamos ver então agora um outro recurso, né? Nós estamos falando dos recursos. Então nós vimos que a sabedoria é um recurso importante, ela é um caminho, é a estrada real do cristão. Na verdade tem aquela frase que a gente usava, a estrada real da entrega absoluta, porque é um processo de transformação, né? Você vai sendo mudado para chegar na piedade e depois então exercer o amor. Durante todo esse caminho de sabedoria que nós vimos, nós vamos precisar do segundo recurso, que é a oração, né? Por quê? Porque é na oração que você vai interagir com Deus. A oração é uma interação com Deus, vai interagir para ir dando cada um destes passos, né? E você precisa da oração, né? Nós vimos que Jesus nos ensinou a fórmula, a estrutura de todas as orações do cristão, né? Essa é a oração do cristão. E ela foi descrita pela inspiração do Espírito Santo de Deus, através de Mateus e através de Lucas. E, aparentemente, tinha pequenas variações, né?
A oração é aquela que nós conhecemos e que ficou denominada mundialmente aí como o Pai Nosso, né? Porque começa com Pai Nosso que estás no céu, mas ela tem todas estas frases descritas em Mateus e todas essas descritas em Lucas, né? E nós vimos que isso daí ajudou a gente a dividir a oração em 5 tipos, que é olhando para a descrição de Lucas, e que englobam 7 portas, que estão relacionadas à oração do Pai Nosso descrita por Mateus. Então, isso aí ajudou a gente a estruturar todo tipo de oração do cristão, né? Porque olhando para Lucas, você vai ver, Pai, santificado seja o vosso nome, engloba todas as orações de adoração a Deus, porque santificado seja o vosso nome, e de louvor a Deus, porque Deus é o máximo, é o alto, é o nosso objetivo, é o nosso padrão de virtudes e de admiração, né? Então, a adoração e louvor é um tipo de oração, é um tipo, né? Venha a nós o vosso reino. Né? Venha a nós o vosso reino, é a vontade, é o lugar onde vale a vontade do rei. Então, se nós estamos no lugar onde vale a vontade do nosso rei, e o nosso rei é o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, então nós estamos pedindo a vontade de Deus para nós. Então, isso a gente chama de um segundo tipo de oração, que é a de edificação. É aquela que nos leva a conhecer a vontade de Deus. Por meio dessa oração, vamos conhecendo a vontade de Deus e vamos aprendendo a vê-la realizar-se em nossa vida. É a oração de edificação. Um terceiro versículo dentro da oração descrita por Lucas vai falar: dai-nos o pão necessário ao nosso sustento. Então, a gente sabe que existe um terceiro tipo de oração, que é o da provisão. Falamos sobre ele, né? Provisão, então, dai-nos o pão necessário para o nosso sustento. Então, é aquelas coisas que nós precisamos. Deus sabe de que a gente está no mundo e precisa de recursos que nos mantenham em condições de vida, e de socorrer aqueles que estão ao nosso lado, e de interagir também com as pessoas que estão no mundo, né? Então, precisamos dessa provisão. E nós podemos estar dentro da oração ensinada por Jesus, esse tipo de oração para provisão. Falamos sobre isso. Depois, então, vem outra, que é aquela parte: perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Essa é uma frase que nos coloca sob condição. Ao falar essa frase, a pessoa já está dizendo que ela quer o perdão, ela precisa do perdão, mas na mesma medida em que ela perdoa. Então, é um outro tipo de oração, que é do perdão e arrependimento. É reconhecer o erro e buscar o perdão naquele que é fonte de perdão, né? Tudo isso é interação com Deus. É um tipo de oração importante, essa aqui, que nos coloca novamente em harmonia com Deus quando nós erramos, né? Era o equivalente ao sacrifício do judeu no Velho Testamento, que ele sacrificava um animal quando ele percebia que cometia um erro. E aquele sangue daquele animal o justificava, era aceito, né? Temporariamente foi aceito. Agora nós temos um recurso bem superior, né? Que é arrepender-se e colocar-se sob o sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Então, essa oração é importante, né? Todas elas são essenciais para a vida do cristão, todos esses tipos. E por último, vem uma oração que diz o seguinte, é uma frase, né? Não nos deixeis cair em tentação. E nós chamamos esse último tipo de oração para correção. É realmente o que está falando, ó, não me deixe cair na tentação. Corrija-me para isso, né? Então nós vimos esses 5 tipos de oração, eles são necessários. Por meio desses 5 tipos, tudo que o cristão precisa, ele pode recorrer a Deus por meio desses 5 modos de oração. E aqui, em Mateus, nós vamos ver que existem uns desdobramentos em alguns itens. Na oração de edificação e na oração de correção. Tem um desdobramento.
o Pai Nosso de Mateus, né, ele vai falar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É a mesma coisa que Lucas, é a oração, toda a oração de adoração e louvor. Mas a segunda parte, ele não ficou só em venha a nós o vosso reino, como praticamente em Lucas o Espírito Santo fez que ficasse só isso, para definir esse tipo de oração. Ele acrescenta: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? Então, aqui, pedir os valores do reino, como a sabedoria, né? Como a revelação naqueles passos que nós vimos de sabedoria, de tomar a busca da palavra e vinha a ciência, e depois a ciência vinha a moderação, o equilíbrio. Nós estamos pedindo a sabedoria como um valor do reino, né? Mas depois aquele valor tem que ser incorporado em nós. Então aí vem: seja feita a vossa vontade aqui na terra, em nossa vida, em nossa natureza, assim como ela é feita no céu. Então aí começa essa edificação ter um desdobramento, que é trazer aquilo que você recebeu do reino, como verdade do reino, para a sua própria vida. E aí é uma nova porta, né? Não é só pedir a sabedoria, mas depois que você tem a revelação e esse ajuste da temperança, então incorporar também está dentro da oração de edificação, porque você está crescendo em Cristo. Né? Depois a provisão, que é igual para os dois, o perdão, que é igual para os dois, né? Mas na correção, ele não ficou só em não nos deixeis cair em tentação, ele acrescentou: mas livrai-nos do mal. Então tem dois tipos de situações que estão ligadas à correção. Uma é não deixar cair em tentação, que é algo que é colocado em nossa vida e que vai abrir os nossos olhos para um erro. Então, situações de prova que acontecem conosco e que a gente vai vendo que tem apego em alguma coisa, que precisa deixar. E ao fazer isso, Deus está atendendo a nossa oração, não nos deixando cair na tentação. Porém, quando ele põe esse desdobramento: mas livrai-nos do mal, o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Está dizendo assim, ó, vou falar essa frase de uma maneira mais fácil de a gente perceber o que está contido nela. Né? Não nos deixeis cair em tentação, mas se eu continuar caindo, eu estou acrescentando, mas se eu continuar caindo, ainda assim livrai-me do mal. Então, aí realmente você está dando o seguinte: mesmo que eu não esteja sabendo, estar atento à correção que o Senhor está me mostrando, ainda assim, livra-me do mal. Então, você está levando a um castigo. Seria, castiga-me para que eu não seja condenado eternamente, que isso sim seria o mal eterno. Livrai-nos do mal aí é livrai-nos do mal eterno, da separação definitiva de Deus. Então, seria um castigo. O cristão às vezes não sabe, mas quando ele diz: mas livrai-nos do mal, após dizer: não me deixe cair na tentação, mas livrai-nos do mal, ele está pedindo um castigo no caso dele não ser atento para dar a resposta certa à correção que o Senhor está dando a ele. Então aí vai ser castigado, que nem a criancinha. Fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, de repente precisa dar uns tapas, precisa puxar a orelha. Né? A Bíblia fala claramente: é melhor castigar o filho, e aí é castigo, e não perdê-lo quando ele crescer. Aí você não vai ter mais domínio sobre ele, e ele vai ser uma causa de dor e sofrimento na sua vida. Muito bem, vimos a oração, ela é importantíssima, porque ela é um meio de nós pegarmos aquilo que estamos tomando de conhecimento lá dos valores do reino e incorporarmos em nós. Sem a oração não vai acontecer, porque Deus quer a nossa vontade se manifestando na direção da vontade dele, e isso é a oração, é interagir com ele. Então, estamos aí aspectos gerais da oração. A gente falou na época a interação do homem com Deus, né?
E Jesus acrescentou, ó, isso deve ser uma conversa individual sua. Não precisa ficar orando na frente de todo mundo. Tem um monte de coisas que você vai falar que são coisas suas. E precisa estar falando sim com Deus, precisa estar interagindo com Ele. Mas de uma maneira, ele fala assim, entra no seu quarto, fecha a porta e ora a Deus. Porque Deus, a oração não é algo para ser mostrado aos outros, é a sua interação individual com Deus. Então é uma conversa individual com Deus. E é também uma conversa objetiva, não é para você ir lá e ficar falando toda uma história, algo que, como se Deus não soubesse. Deus sabe de tudo que você vai falar antes que você fale, mas Ele quer ver em você a vontade efetiva sobre aquele assunto. E não uma coisa repetitiva, que fica ali o tempo todo sem objetivo, né? Então, esses aspectos são aspectos gerais da oração. Então, falamos do segundo recurso. Primeiro, sabedoria, ou o caminho, aqueles passos, né, de sabedoria. Segundo, a oração, que é o mecanismo aí mais forte da nossa interação com Deus, né? E terceiro, nós vamos recordar sobre a fé, tudo que nós já falamos sobre a fé. Então, o assunto da fé começou para nós reconhecendo um atributo da fé. A fé é fonte de justificação. E a gente, vamos relembrar como que é isso, né? Tem o texto aí na tela, né? Em Romanos 3, de 22 a 27, está escrito: esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus acontece pela fé em Jesus Cristo. Para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, teoricamente, todos os homens, eles estão fora da justiça e vão precisar ser justificados. Isso é uma conclusão que a gente tira do versículo 22 e 23. Todos nós nascemos nesse mundo sob a condição do pecado e estamos privados da glória de Deus. E a justiça de Deus se obtém pela fé em Jesus Cristo. Então ele vai acrescentar no 24, exatamente isso. São justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra de redenção realizada em Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo foi realizado uma obra que dá a todo aquele que crê em Jesus Cristo uma posição de justificação. A fé é uma fonte de justificação, né? Mas como aconteceu isso? Está escrito no 25. Deus o destinou para ser pelo seu sangue vítima de propiciação mediante a fé. Então, Jesus Cristo, ao oferecer-se na cruz, e foi um passo que ele deu por ele mesmo, Deus tomou essa iniciativa e saiu da glória de junto do Pai, desceu ao mundo e se entregou por nós numa morte de cruz, derramou o seu sangue em nosso favor, se tornou vítima de propiciação. Então, a justiça é ele que cumpriu, né? Mas ela passa a ser nossa mediante a fé. A justiça que Jesus satisfez, a justiça de Deus que foi satisfeita em Cristo, ela passa a ser nossa mediante a fé. Assim ele manifesta a sua justiça, porque no tempo da sua paciência ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Não tinha ninguém pago o pecado do homem, de Adão, que foi não crer na palavra de Deus e, portanto, estar definitivamente privado da glória de Deus, separado, toda a descendência de Adão. Mas havia um tempo que se esperava até que alguém cumprisse essa justiça. E esse alguém é Jesus, né? E agora, em Jesus Cristo, o castigo foi cumprido. O castigo daquele erro foi cumprido em Cristo. Ele pagou e pagou caro, né? Não era no nível do nosso... Não foi a vida de um homem, foi a vida do próprio Filho de Deus, né? Ele se entregou e veio e se tornou como um de nós, humilhou-se, né, até a morte de cruz, e foi além disso, foi até a condição de morto, onde ele então venceu a morte por sua justiça, porque não havia pecado nele. Assim, digo eu, ele manifesta a sua justiça no tempo presente,
exercendo a justiça e justificando quem tem fé em Jesus. Quem exerceu a justiça? Jesus. E ele justifica aquele que tem fé nele. Tá? Está justificado. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pelas obras? Não, mas pela lei da fé. É unicamente pela fé que eu sou justificado quanto ao pecado original que está dentro do homem. É pela fé em Jesus Cristo. Então, o primeiro aspecto da fé é fonte de justificação. Esse é um aspecto. Vamos ver mais coisas sobre a fé. Aí vem uma frase interessante. Fé é puro dom de Deus. Epa! Está lá em Efésios 2, de 1 a 10. A fé é puro dom de Deus. Isso significa o quê? Que para a gente ser justificado, tem algo que Deus dá, que se chama fé, e que por ela somos justificados. Mas é dado por Deus. Né? Então, a gente fica pensando, mas espera aí, eu não fiz nada. Então, realmente, você não fez nada. Estava escrito na passagem anterior, né? Não é por obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus, foi dado. Né? Mas então, como que acontece essa fé? Né? Quando que ela se realiza? A manifestação da fé acontece quando a pessoa, o indivíduo, o ser humano aqui nesse mundo, andando na sua vida, em qualquer idade, um dia ele ouve a pregação. Um dia precisa ouvir, ou seja, receber a pregação. É assim que a fé vai se manifestar. É aquele dom que está dentro, né? Está dentro dele, vai se manifestar a partir da pregação. Isso está lá em Romanos 10, de 14 a 17. Acho que é bom a gente até dar uma lida lá para a gente ficar bem claro. Né? Então, a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 14 a 17. Então, vamos lá. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Está falando das pessoas, da pessoa no mundo. Como é que vai invocar a Deus se ele não tem fé? Porque no versículo 13, que acho que era até bom ter posto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí no 14 vai falar, porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como terão fé, ou como crerão, naquele que não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como será pregado, né, como o pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. Então precisa ouvir. É o que exclama Isaías. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E aí a conclusão. Logo a fé provém da pregação. E a pregação se exerce em razão da palavra de Deus. Mas, então, vamos voltar lá na nossa tela. A fé é um dom, mas precisa da pregação. Então, como que é esse dom? É algo que está dentro da pessoa e que, pela pregação, se manifesta. Né? Esse algo que está lá dentro, que se manifesta à medida que a pessoa recebe a pregação, esse algo é o dom, é aquela que nós estamos chamando de fé, está lá dentro. Né? E como a explicação para isso fica clara quando a gente entende a parábola que Jesus contou, a parábola do joio e do trigo. Né? Tudo isso nós estamos recordando, já falamos dessa parábola, né? Já falamos de todos esses textos, mas vamos só passando rapidamente. A parábola do joio e do trigo está lá em Mateus 13, 24 a 30, e depois a explicação da parábola está em Mateus 13, 36 a 43. Né? Essa parábola, acho que a gente pode relembrar ela aqui, não precisa nem abrir o texto, né? Ela vai dizer o seguinte, que tinha um proprietário de uma terra, e esse proprietário saiu semeando o trigo. Né? Passaram-se os dias, os servos dele semearam tudo o trigo que ele havia mandado, e depois então começou a brotar. Quando começou a brotar o trigo, vieram os servos do Senhor falar para ele, olha, junto com o trigo nasceu também o joio, o senhor não semeou a boa semente? Aí ele falou,
podemos arrancar, eles perguntaram, né, na sequência, podemos arrancar o trigo? Falou, não. Não arranca, porque com certeza você vai acabar arrancando junto com o trigo, com o joio, o trigo. Arrancar o joio, né? Eles queriam remover o joio. Mas não é para remover. Isso não é para ser feito. Então Jesus contou essa parábola, e aí então eles pediram o significado, que está lá em 36 a 43. Então Jesus falou, ó, a terra onde foi semeada é o mundo, né? O semeador sou eu, é o verbo, é a palavra de Deus, né? A boa semente é o trigo, e o joio, que são os filhos do maligno, são os filhos do maligno. No final dos tempos, os anjos serão encarregados de separar o joio do trigo. Então isso significa que no mundo tem dois tipos de pessoas. Umas que vão se enquadrar na condição de joio e outras que vão se enquadrar na condição de trigo. Aquele que é trigo, ele tem algo dentro dele. E que no finalzinho da explicação Jesus fala com clareza: aquele que tem ouvidos, ouça. Ele termina assim a explicação da parábola do joio e do trigo. Então a capacidade de ouvir a pregação e entender é algo que está na boa semente, no trigo. Então aquele que ouve a palavra de Deus e dá importância a ela é boa semente. E, portanto, ele tem ouvidos para ouvir, né? E aí, então, a fé se manifesta. E ele é justificado pela fé sem obra alguma, sem nenhuma obra. Ele não mudou, ainda é pecador, ainda faz muita coisa errada, mas aconteceu algo com ele. Aos olhos de Deus, ele é visto como justo. Naquele dia em que ele creu em Jesus Cristo, ele se tornou nova criatura aos olhos de Deus. Ele se tornou justo aos olhos de Deus. E eis que tudo se fez novo aos olhos de Deus, porque o sangue de Cristo o cobriu mediante a fé. A natureza de Cristo, o sangue, a vida de Cristo está sobre ele, né? Então essa pessoa que tem ouvidos, ouviu e acolheu a pregação, viu acender a chama da fé, que é algo que acende mediante a pregação, né? Essa chama, então, vai ter que ser mantida acesa, e ela, então, nos torna em potencial justos e santos aos olhos de Deus. Em potencial. Mas esse potencial tem algo que precisa acontecer com ele. Esse potencial precisa ser usado. Precisa se tornar aquilo que ele é em potencial. Precisa se manifestar, né? Agora em verdade. Então, isso está descrito em outra parábola, que é a parábola dos talentos, né? Na parábola dos talentos, acho que a dos talentos, eu também vou falar para a gente ganhar tempo, senão vamos perder, não vai dar tempo de fazer o resumo completo, né? A parábola dos talentos fala de um homem importante e que ia se ausentar da região que era dele, do lugar onde do terreno dele, né? Que tinha uma série de servos que trabalhavam para ele, e ele ia se ausentar um tempo. Ele ia se ausentar para ser investido de realeza. Você vê por aí a semelhança com Cristo, né? Ele ia ficar ausente e ele deixou um dinheiro para os seus servos até que ele voltasse. E deu dinheiro, não deu dinheiro igual para todos. Para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 5 talentos, para outro ele deu 10 talentos. Então ele deu um dinheiro para cada um deles, e a parábola diz que ele deu na medida da capacidade de cada um. Então foi dado aquilo que aquele um poderia trabalhar com ele, aquilo que ele teria condição de trabalhar com ele. E esse talento, que é dinheiro, talento é dinheiro, não é nenhum atributo que você tenha sobre habilidades, não é isso. É dinheiro mesmo, foi dado a cada um, era o nome do dinheiro da época, né? Então, na medida da capacidade de cada um. E ele se ausentou.
Quando ele voltou investido de realeza, da condição de rei. E chamou os servos. Então, chamou do primeiro servo que tinha recebido 10 talentos e esse tinha multiplicado. E aí ele se agradou desse servo porque ele fez crescer aquele dinheiro. Chamou o segundo também, tinha dobrado, se agradou dele porque ele tinha feito crescer o dinheiro. E veio o terceiro, que era aquele que tinha recebido 1 talento, e ele não fez crescer, ele guardou com cuidado aquilo lá, embrulhou, deixou direitinho reservado lá no lugar, para que quando ele voltasse, poder mostrar aquilo para ele. Mas aí o rei não gostou desse servo, e tudo isso é ensinamento para nós, né? Não gostou desse servo porque ele não fez crescer. Então nós estamos vendo que a fé é algo que compara-se ao dinheiro no reino dos céus. Por quê? Porque é por fé, por exemplo, que nós somos justificados. É por fé que nós vamos receber revelações. É por fé que nós vamos orar. A oração é tudo fundamentada na fé. Todos aqueles tipos de oração são fundamentados. Se não tem fé, não vai orar. Certo? A fé é algo que está por trás, que está permeando tudo, né? E a fé é que permite a resposta de oração, que permite a manifestação de Deus em nossa vida. Portanto, ela é aquilo que compra as coisas do reino para nós, como adquire, né? Que passa a ser nosso mediante a fé. É uma coisa que é muito paralela ao dinheiro em relação ao mundo. Tudo que você consegue no mundo é com o dinheiro perecível, dinheiro injusto, tudo bem, mas é do mundo. A fé não, é o dinheiro do reino. E ela é a fonte de tudo o que é necessário para nós e eterno, né, que são os valores do reino. Então a fé é o dinheiro do reino do céu e pela parábola dos talentos, aquela fé que a gente recebe como um dom precisa crescer. Precisa crescer. Essa a conclusão desses ensinamentos que Jesus deixou para nós. E nós estamos vendo aí que esse recurso da fé é fundamental, porém ele precisa crescer. Ele foi dado por Deus para nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus porque nós temos ouvidos. Mas tem algo aí a mais que tem que ser feito, e aí parece que é algo que o servo faz. Então nós temos que conhecer bem como é que é o crescimento da fé, né? Então é assim que nós chegamos na questão do crescimento da fé. Tem um texto lá em Hebreus 11, capítulo 6, que vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, a gente está entendendo aqui que fé é algo que nos leva a ter atitudes que agradam a Deus, né? Nós tem 3 aspectos para o crescimento da fé. Primeiro aspecto é acolhimento e cuidado, né, com o que nós ouvimos. Desde o evangelho da nossa conversão, precisa acolher com cuidado, né? Precisa acolher para não ouvir de uma maneira qualquer, né? Vai requerer esse acolhimento com cuidado. Outro aspecto importante para o crescimento da fé é conhecer a vontade de Deus, ou seja, o que agrada a Deus. Por isso que sem a fé é impossível agradar a Deus, né? E depois, então, pela parábola dos talentos, ele repreendeu cada um dos servos, aliás, o servo que não fez crescer a fé, ele disse ao servo: você deveria me devolver com juros essa fé. Na pior das hipóteses, você deveria ter posto no banco, ou então ter negociado como os outros para que ela crescesse. Então, para o crescimento da fé, precisa ouvir com cuidado, precisa do conhecimento da vontade do que agrada a Deus e negociar, que é algo que a gente vai fazer com a fé, né? Então, vamos lá. O que seria esse negociar? Eu estou passando meio rápido, mas vocês lembram de que a gente explorou bem todos esses aspectos, né? Então vamos ver lá o que está escrito em Lucas 17, de 5 a 10. Realizar obras não é negociar. Então a primeira coisa que nós vamos saber é que não é negociar, né?
E nós vamos saber outra coisa, que é aquela questão que parece assim estranha, que o Senhor, antes de ir embora, não deu uma fé igualzinha para todo mundo, não é? Ele deu tamanhos diferentes, né? Por que será isso? Então vamos entender isso nessa passagem aí de Lucas 17, de 5 a 10. Vamos ler lá. Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 5 a 10. Vamos lá. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Os apóstolos estavam pedindo para Deus fazer, para Jesus fazer crescer a fé neles, né? Disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Primeira coisa aí, ele já falou algo que é interessante para nós. Isso esclarece um pouco porque Deus deu fé diferente, uma medida diferente de fé para cada um, de acordo com a capacidade dele. Porque tem a pessoa que precisa da fé pequena para que ela vá crescendo aos pouquinhos, né? Mas se ele tiver essa fé pequena e trabalhar com ela, ela é toda suficiente. É isso que está dizendo aí. Tendo uma fé menor que seja, a menorzinha, ela é toda suficiente para fazer milagres extraordinários, para fazer uma transformação absurda, pegar uma árvore com raízes amplas, como é a amoreira, que está engastada no solo de forma intensa, e com uma palavra lançá-la no mar. Então essa fé pode chegar lá, ainda que seja do tamanho do grão da mostarda. E por isso não tem desculpa se você tem uma fé menor que o outro na hora que vem a pregação, que a sua é menos intensa ou não, depende só da nossa atuação, né? E a nossa atuação é o negociar com a fé. Mas vamos ver como que Jesus continua explicando adiante, né? Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar e em guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: vem depressa sentar-se à mesa? E não lhe dirá ao contrário: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu bebo, e depois disso comerás e beberás tudo. Se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que foi ordenado, dizei: somos servos como outros quaisquer, fizemos o que devíamos fazer. Bom, vamos entender isso aí na tela lá. Primeiro, a fé pequena como um grão é toda suficiente, porém tem algo, e isso explica a questão da medida de fé. Não importa qual seja a medida, ela precisa crescer. E crescendo, ela é toda suficiente. Contudo, trabalhar na vinha não aumenta a fé, porque é a obrigação do servo. Ele só fez o que era a obrigação de trabalhar na vinha. Então vamos entender o que é isso aí. Existe um trabalho, existe algo que eu ponho, que eu faço a partir do momento que eu tive a fé, mas que é para fora de mim. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho na igreja, eu vou ser alguém que vai trabalhar como organização do dízimo, ou como organização de todas, como que chama? Pregação, mas como que chama ali as pastorais, as diversas pastorais. Trabalhar nas pastorais não necessariamente aumenta a nossa fé, é um trabalho, é obrigação. Não é que não é para fazer, pessoal, é obrigação do servo. Ele deve pregar, ele deve levar a palavra de Deus, ele deve ajudar a ensinar as pessoas. Mas isso é algo que você faz para fora de você mesmo, né? E isso não te faz ser agradável a Deus por isso. Isso é obrigação do servo, né? Tanto é que aquele servo, ele não recebeu o prêmio do trabalho dele antes de primeiro ele cingir-se, mudar as suas vestes, né? E depois, então, oferecer-se a Deus, e a partir daí ele vai, então, receber
o seu alimento que edifica ele mesmo. Esse é o sentido daquela passagem que nós lemos, né? Portanto, chega na conclusão B aí. Negociar também é algo relativo, tem muitas passagens como essa, mas nós pegamos aqui Romanos 12, 1 e 2, que está escrito: eu vos exorto, pois, meus irmãos, Paulo falando, né, para a igreja, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. O que é isso? Né? Ele vai explicar melhor daí no segundo versículo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É algo que fica aí com uma ação nossa. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, e olha aí, ó, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então nós estamos vendo que para ter a fé, que é algo que agrada a Deus, né? Para nós exercermos algo que agrada a Deus, ou seja, a fé está sendo operante de verdade diante de Deus, porque é isso que é a fé, aquilo que agrada a Deus, nós precisamos da transformação, precisamos dessa mudança do nosso interior que vem por negociar com a fé. Nós vamos ver que negociar com a fé, no fundo, vai recair naquele caminho de sabedoria, naquele caminho de Pedro, que nos vai ensinar passo ali a passo, onde nós vamos crescendo na transformação, saindo da nossa natureza de filho do homem, como homem natural, dentro dos valores do mundo, e sendo transformados na natureza de Deus, e aí sim vamos ser do agrado de Deus. O que agrada a Deus, na verdade, ele mesmo falou, quando ele se manifestou diante dos discípulos, dando testemunho de Jesus, ele falou: eis aí meu filho, meu servo, em quem eu pus todo o meu afeto. Em outras palavras, todo o meu agrado. E nós agradamos a Deus, a nossa fé é viva e forte, quando nós vamos tomando em nós a natureza de Cristo. Né? Assim que a nossa fé vai se tornando frutuosa. Né? Como é que eu meço o tamanho da minha fé? Eu já cresci, não cresci? Então tem um outro aspecto que vale a pena destacar. O tamanho da fé é a medida do descanso. Isso está em Hebreus 4, de 1 a 3. Né? Vamos ler lá, Hebreus 4, de 1 a 3, só para a gente ver. E, como a gente fala diversas vezes, o Velho Testamento é uma fonte de entendimento do Novo. Né? Aquilo que acontecia formalmente com a nação de Israel, agora acontece interiormente, intimamente, espiritualmente, aliás, é a melhor palavra, conosco. Né? Então, a carta aos Hebreus, que o autor está dirigindo aos Hebreus para que eles se convertam em Cristo, diz o seguinte: muitas vezes e de diversos modos, outrora, falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Então, o autor da carta está se dirigindo aos hebreus. E ele também era hebreu. E está falando que Deus falou a eles, aos pais, por diversos modos, pelos profetas. Né? Ultimamente, recente agora, nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no alto dos céus. Tão superior... Não, mas é isso aqui mesmo. Sentado tão superior aos anjos, quanto excede o deles o nome que herdou. Esse estar sentado é como que estar descansando. Agora, é um descanso que foi restabelecido. Vamos voltar lá na tela nossa. Essa condição, por que foi citado isso? Né? Que Jesus fez uma obra aqui no mundo, uma obra que satisfez a justiça de Deus, ele veio fazer algo. É como se tivesse que exercer mesmo, fazer alguma coisa.
sendo que Deus já tinha entrado no descanso no 7º dia, né? É que esse descanso, ele liberava o poder para realizar todo o propósito de Deus, que era através da criação de toda a natureza e do homem, e que se cumpriria até a manifestação dos filhos de Deus, porém foi interrompido no dia do pecado, foi interrompido esse processo e foi restaurado em Cristo. E Cristo restaurou e aí então se juntou a Deus no descanso, está sentado à direita de Deus, e então ali, agora, novamente, aquilo que o Espírito Santo vinha fazendo no Jardim do Éden, que deveria ter continuado, agora se retoma novamente. O Espírito de Deus está em operação junto conosco, mas Deus está no descanso. Estamos chegando ao fim, mas já está no finzinho. Vamos lá. Jesus na cruz, está em João 19:30, nós não precisamos abrir, está escrito aí. Quando ele foi crucificado, chegou um momento, né, na cruz, que deram um vinagre para beber, ele disse, tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o Espírito. Por que está posto esse texto aqui? Porque agora a obra está novamente restaurada. A obra está restaurada. O sinal daquele descanso que era o sábado, que o judeu guardava, e onde ele não devia efetuar nenhum trabalho, porque apontava para o dia do descanso de Deus, era um sinal daquele descanso, agora não é mais um sinal. A obra está totalmente restaurada de verdade, já não é algo que é feito em medida, uma vez por semana. Agora existe um novo hoje que é Deus entrou novamente no descanso e a obra vai se cumprir por meio do Espírito, e dessa interação nossa, os filhos de Deus estão sendo gerados. Desde a obra de Cristo, os filhos de Deus estão sendo gerados, e Jesus está sentado à direita de Deus, até que todos os inimigos, está aí, né, no Atos dos Apóstolos, Paulo pregando, é uma das primeiras pregações de Paulo para a igreja que estava surgindo naquele momento, ele dizia que a partir desse momento, Jesus estaria sentado à direita de Deus, até que o Espírito de Deus mesmo, por meio do seu Espírito, poria todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus, e então se cumpriria o plano de Deus de gerar os filhos na terra. E esse descanso, então, está restabelecido, e agora definitivamente, né? Portanto, nós temos um descanso, pessoal, e a medida desse descanso é a medida do tamanho da nossa fé. E nós, lá em Hebreus, nós não vamos ver, já estamos chegando no fim do nosso... Está escrito lá em Hebreus 4, de 7 a 10, depois você pode ler, está escrito assim, que nós, agora está reservado um descanso para nós. Agora, aquele descanso que os judeus não tiveram na terra prometida, porque era só uma figura do verdadeiro descanso que se cumpriu só em Cristo. Era algo que representava isso, mas agora é verdade. E agora nós temos que nos apressar para entrar nesse descanso e não cairmos na mesma incredulidade, porque aquele que era figura, os judeus não possuíram, porque no caminho eles foram perdendo a fé. No caminho no deserto, na conquista da terra, várias vezes desconfiaram e, portanto, Deus jurou que eles não entrariam no descanso, e esse descanso, então, foi reservado a nós e ele se cumpre plenamente em Cristo Jesus. Guardar o sábado hoje, ou o descanso de hoje, se vocês lerem esses textos, eles deixam bem claro, é o que está escrito lá em Mateus, em outras palavras, no Sermão da Montanha. Não vos aflijais, porque senão você não está no descanso. Nem digais, com que comeremos? Porque senão você está preocupado com a comida. Que beberemos? Você está preocupado com a sua sede, suas ansiedades. Que nos vestiremos? Preocupado com o que passa, com o que perece, com o que é a sua aparência, né? São os pagãos que se preocupam com isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Tem a oração de provisão para isso. Buscai em primeiro lugar, mas ela só vale se fizermos isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Portanto, preocupações, ansiedades com as coisas do dia a dia são o equivalente a carregar fardos em dia de sábado. Mas como é que eu saio dessa preocupação? Como é que eu cresço, então? Eu vou percebendo que a fé vai me dando um status de descanso, de paz, de alegria em Deus. Isso é quando eu tenho certeza que eu estou buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. É quando eu estou gastando o meu tempo importante de atenção ao reino, de buscar o conhecimento da justiça. Lembra? Unir a sua fé à virtude, que é a busca do conhecimento. A virtude, a revelação. Então, todos esses passos se unindo mediante a oração e interagindo vão criando em nós uma condição de chegar à piedade, e a piedade é o lugar do descanso, e ele é para todos os dias, não é um dia da semana, é para todos os dias. Preocupações e ansiedades, e seria carregar fardos no dia de sábado, e era causa de punição para a lei dos judeus. E para nós é sinal de falta de fé. Bom, demos uma revisão da fé. Nós vamos retomar na semana que vem, daí em diante. Talvez dar uma melhorada nessa última parte e então falar sobre a importância de estar nessa condição. Como é que eu chego nessa condição? Porque ela é importante para mim. É um sinal de como eu estou. A gente tem essas preocupações, essas ansiedades. Nós vamos aprender, vamos ter que nesse convívio com Jesus, no convívio com Jesus, ganhar uma confiança que nos coloca acima delas, porque temos a certeza de que estamos buscando o reino. Então, vamos encerrar por aqui com a nossa oração, dando a Deus o nosso louvor, porque toda a obra é dele, né? Para nós cabe acolhermos aquilo que ele fez em Cristo Jesus. Acolhermos esta obra que nos faz entrar no descanso definitivo de Deus, porque a obra agora está consumada. Os filhos de Deus são gerados desde o dia em que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Nós glorificamos ao Pai por podermos ser participantes deste processo e devemos estar vigilantes, devemos estar atentos. Senhor, dá-nos sensibilidade para que em nossa vida possamos discernir aquilo que nos distrai, que nos desvia, que nos faz sair da condição de permanência em vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua presença, que a presença do Espírito de Deus em nós nos dê todos esse cuidado, para que, atentos, Senhor, possamos dar toda a importância à obra que o Senhor consumou na cruz. Em Cristo Jesus. Amém.